Fiquem agora com o resumo de segunda-feira, 2 de maio. Após ver Bárbara viva, Oregon tenta ir embora, mais rápido possível, mas é impedido pela mesma. Bárbara começa a falar de seu plano e diz que hoje é seu grande dia de sorte e não irá se arrepender. Oregon fica meio assustado, mas Bárbara tem uma lábia boa e convence novamente a ele se juntar a ela. Bárbara leva Oregon até a capela e tranca. Oregon pergunta por que o levou para lá. Bárbara responde que só lá tem garantia que ninguém irá vê-lo e fala que os que estão lá dentro não podem sair e os que estão de fora não podem entrar. Bárbara dá uma risada maquiavélica e pergunta onde ele escondeu Liliana. Oregon a olha sem entender. Liliana chega na clínica e pede que abra o portão. O homem da segurança abre e ela entra, chamando por Ciro. Oregon insiste em dizer que não escondeu Liliana. Bárbara fala que os Elizaldes estão convencidos disso. Oregon pergunta se ela está acusando ele de sequestro e tenta sair, mas Bárbara mostra que está trancado e fala que o resgate que ele está pedindo por Liliana é de vários milhões de dólares. Oregon volta muito nervoso e diz: "Você sequestrou Liliana Elizalde e vem pedindo resgate milionário em meu nome?" Bárbara pede que não a calunie e diz que não sequestrou ninguém. E ainda fala que, graças a ela, ele está a ponto de receber uma quantia milionária. Oregon responde: graças a um sequestro? Não. E se mostra que não está de acordo em prosseguir com o plano. Mas Bárbara, já muito irritada, pega ele pelo colerim e diz que tem $1 milhão em jogo e só tem que fazer apenas uma ligação. E diz que se ele fazer essa ligação, ela mesma se encarregará do resto. O detetive que Artemio contratou vê Liliana de longe. Agripina recebe a informação que Liliana está ali na clínica e passa a informação para Fernanda e os demais. Liliana sorri ao ver o espírito de Ciro na janela. Liliana é levada à força pelo capanga de Artemio. Bárbara pede a Oregon que ligue para Gonçalo e verá que está falando a verdade. O capanga de Artemio telefona e diz que foi mais fácil do que pensou. Artemio pede que tenha muito cuidado com a menina. Gonçalo recebe a ligação de Dr. Oregon e pergunta como está sua filha e pede que a devolva. Andando pela rua, Aurora diz que precisa falar com Santiago e explicar tudo o que aconteceu, porque o ama com todo o seu coração. Santiago pergunta ao guarda se sua irmã não saiu da clínica. Ele responde que não, e a pedido de Santiago, o guarda mostra um carro sem placa que entrou por lá. Aurora liga para Santiago, mas ao lembrar de tudo que Bárbara disse, desliga sem falar nada. Bárbara ameaça Oregon caso ele fuja. Ela pergunta o que Oregon foi fazer na fazenda, e ele responde que ficou sabendo pelo jornal que ela tinha falecido. Bárbara dá gargalhadas. Depois a mesma passa o número de Gonçalo com o horário para ele voltar a ligar. Santiago acha que Liliana não saiu da clínica e pensa que Oregon mandou uma pessoa atrair Liliana para a clínica. Santiago conta do homem que estava lá e diz que está seguro que ele deve ter levado Liliana. Santiago pergunta se entre Fernanda e Franco existe algo. Fernanda confirma. Steve se mostra preocupado com o fato de Gardênia estar apaixonada por Eduardo. Gardênia passa pela praça e vê um homem que diz ter um produto capaz de despertar o amor e amarrar a pessoa amada. Gardênia compra alguns produtos. Steve fala a Jacinto que perceberam coisas estranhas acontecendo na casa e está tentando descobrir quem pode estar por trás. Jacinto quer saber o que está acontecendo. Camilo fala com seu irmão sobre o risco de perder a parceria com a Power Milk e fala do seu envolvimento com Lovely, sobrinha de Steve. Aníbal quer resolver a situação e pede sua secretária que ligue para Franco. Aníbal diz a Camilo que contará com a ajuda de Franco para resolver a bagunça de seu irmão. Jacinto conta a Steve do amor de Gardênia por Franco desde criança e diz que ela seria capaz de tudo por ele. Érica chega até lá e o cumprimenta. Ela entrega um convite para Steve e pede que entregue a Franco. Steve não demonstra animação. Érica o questiona se não está contente com o casamento deles.
Irônico, Adriano diz para Fernanda que estão acontecendo coisas estranhas. Fernanda, desconcertada, pergunta o que é. Ele confronta Fernanda, acusando ela de ter um romance com Franco Santoro. Ela fica surpresa, bate na porta, é Úrsula, que interrompe a discussão dos dois. Fiquem agora com o resumo de terça-feira, 3 de maio. A mãe de Adriano chega desesperada na casa de Fernanda, após o acontecido com Adriano, e diz que ele é a razão de sua vida. Adriano, muito frio, não demonstra nenhum afeto. Fernanda conta a Santiago que Adriano sabe de seu romance com Franco Santoro. Fernanda se preocupa e diz que a palavra dela não é suficiente para que ele se convença. Santiago responde que ela não deve se preocupar com a simples especulação dele e ela precisa de uma boa razão para que Adriano esqueça essa história. Santiago diz que Franco e Érica vão se casar, então isso será um bom argumento. Érica, em conversa com Steve, fala sobre seu casamento com Franco. Bárbara telefona para Oregon e pergunta se já ligou para Gonçalo. Após ouvir algumas verdades de sua mãe, Adriano a expulsa de seu quarto e grita por Fernanda. Aníbal diz para Franco que precisa falar sobre Camilo e Lovely. Úrsula desce as escadas, chorando, e conta a Fernanda que Adriano a expulsou de seu quarto e não quer mais vê-la, e conta que ele não deveria ter tratado ela como um traste. Eduardo finge preocupação e pergunta que desde quando Camilo está se encontrando com Lovely. Aníbal responde que desde a festa. Camilo conta que ofereceu seu apartamento para a moça. Franco pergunta se Lovely aceitou e diz que para Steve, Lovely é como se fosse uma filha e que ficará furioso quando souber o que aconteceu entre eles. Franco adverte Aníbal e diz que isso pode atrapalhar muito os negócios entre a Power Milk e o Grupo Lactus. Gonçalo chega no exato momento e diz que acabou de falar com o Dr. Oregon. Artêmio entra no quarto e diz o que vou fazer com você, Liliana Elizalde. Gonçalo diz a Franco que Oregon exigiu 3 milhões de dólares no prazo de 24 horas, em troca de Liliana. Oregon diz a Bárbara que as condições que Gonçalo impôs é que tire uma foto de Liliana antes de pagar o resgate. Oregon se preocupa, já que não está com a moça. Bárbara, ao ver o desespero de Santiago, maldosamente, ela diz a ele que no dia em que a Aurora foi embora, não estava só, estava acompanhada por um homem. Santiago fica muito irritado e não acredita na madrasta. Aurora, no ônibus, pensa em tudo o que aconteceu e diz: Camilo me enganou e me deu aquelas gotas para abusar de mim. Adriano, alterado, pressiona Fernanda em manter relações com ele essa noite. Fernanda, sem saída, responde que sim. Bárbara recebe o telefonema de Rosa, onde diz que deseja falar com ela. Em seu quarto, Gardênia segura uma foto de Eduardo e borrifa o produto que comprou de amarração amorosa. Gardênia acende uma vela e reza para Eduardo, para que possa amá-la. Santiago, chorando, conta a sua irmã Fernanda que Aurora se foi com outro homem e quem disse foi Bárbara. Lovelin diz a Camilo que só poderá se entregar para o homem que se casar. Liliana acorda assustada por não reconhecer o lugar onde está. Jacinto chega até a fazenda e diz Fernanda que Franco precisa vê-la e o assunto é sobre Liliana. Liliana anda pela casa e se surpreende ao ver Artêmio bravo. Fiquem agora com o resumo de quarta-feira, 4 de maio. Artêmio bravo chama pelo seu nome. Ele diz a Liliana que ela se parece muito com sua mãe e tem os mesmos olhos que Montserrat. Artêmio diz que imagina que ela está se questionando o porquê está ali e quem é ele. Camilo se preocupa quando Franco telefona para dizer que Steve quer falar com ele, mas tem que ser a sós. Santiago pensa em Aurora e diz que sabe que ela o ama. A empregada leva o café da manhã para Liliana. Artêmio diz a Liliana que irá ficar lá por muito tempo. Liliana volta a ver o espírito de Ciro. Bárbara chega na casa de Rosa. Artêmio liga nesse exato momento para Bárbara e diz que tem uma ótima notícia e fala que está com Liliana. Bárbara responde que está indo imediatamente para lá. Bárbara sorri radiante.
Eduardo diz a Fernanda que se ofereceu para pagar o resgate de 3 milhões de dólares que o Dr. Egon exigiu em troca de Liliana. Steve chega na sala e entrega a Franco um convite deixado por Érica. Rosa conta a Bárbara que Aurora apareceu por lá pedindo sua ajuda, mas deixa claro que não ajudou a moça. Bárbara é surpreendida quando Rosa conta que o lenço que Aurora carregava, com a inicial RS, pertencia à sua mãe. Bárbara fica sem reação. Vladimir pede Priscila que vá até seu apartamento, pois tem uma surpresa para ela. Bárbara fica muito mal, após descobrir que Aurora é sua filha, e falta cair no chão. Rosa ajuda. Bárbara pergunta o que mais ela sabe. Rosa diz que Aurora estava procurando sua mãe, pois pensava que estava viva. Bárbara pergunta a Rosa se a Aurora a encontrou. Rosa responde que não, pois sua mãe morreu. Extremamente emocionada, Bárbara praticamente implora a Rosa que avise caso a Aurora volte a procurá-la. Aurora, de joelhos, pede ajuda à a freira do colégio onde estudou. Adriano telefona para Franco e pede para passar para Fernanda. Vladimir e Priscila chegam juntos em seu apartamento. Ele então vê dos olhos de Priscila. Fernanda tenta explicar para Adriano o que está fazendo na casa de Franco. Vladimir mostra a Priscila o quarto do bebê, todo decorado e arrumado. Priscila fica furiosa e diz que seu filho não precisa de nada disso, pois é um Elizalde. Ela joga as coisas no chão e diz que não suporta. Vladimir fica chorando. Após conversar com Adriano pelo celular de Franco, Fernanda sai para procurá-lo. Steve então diz que ele teve que sair, mas antes deixou um cheque para que ela comece a construção do centro comunitário. Aurora diz à irmã que deseja passar o resto de sua vida ali no convento com elas. Fernanda chega no quarto de Adriano, que se encontra bebendo. Adriano diz que já está pronto para sua lua de mel. Bárbara chega na casa de Artêmio. Artêmio leva Bárbara até o quarto onde está Liliana. Bárbara diz que usará Liliana para acabar com os Elizaldes. Bárbara tira uma foto da menina. Bárbara pergunta de sua filha, Artêmio. Ele, muito bravo, diz que nasceu morta. Bárbara pergunta onde enterrou. Artêmio não a responde. Adriano bebe seu champanhe na companhia de Fernanda e a beija. Fernanda se mostra não estar gostando. Camilo vai até a casa de Steve conversar sobre seu relacionamento com Lovely. Franco janta com Érica e seus pais. Fiquem agora com o resumo de quinta-feira, 5 de maio. Fernanda pede a Adriano que pare de beber. Ele para e começa a beijá-la. Steve pergunta a Camilo se ele sabe onde está Lovely. Marina conta a Vênus que Liliana sumiu. Franco diz aos pais de Érica que decidiram se casar. Adriano tenta ficar com Fernanda, mas ela consegue escapar. Fernanda vai para o seu quarto e chora desesperadamente. Steve diz a Camilo que a única maneira de remediar a situação é se casando com Lovely. E caso discorde, a sociedade entre o Grupo Lactus e a Power Milk será desfeita. Adriano diz que, por bem ou por mal, essa noite Fernanda será sua mulher. Adriano bate na porta do quarto de Fernanda e pede que abra. Fernanda volta para o quarto de Adriano e pede a Adriano que conte para ela a conta secreta de Bárbara. Dentro do seu carro, Bárbara pensa no dia de seu parto e na conversa que teve com Artêmio e diz que algo dentro dela sente que Aurora é sua filha. Bárbara diz que se for realmente verdade o que está pensando, Artêmio bravo arrependerá e irá se lamentar até o último dia de sua vida. Liliana chama Artêmio de pai. Artêmio responde que não é seu pai. Liliana volta e beija seu rosto. Artêmio fica muito emocionado. Steve diz a Camilo que os Elizaldes não verá mais um centavo e ainda terão que devolver os 10 milhões de dólares, caso ele não obedeça. Adriano tira as roupas e pede Fernanda que tire também. Santiago chega bem na hora e bate na porta. Érica e Franco marcam a data do casamento. Érica pede Franco que Fernanda seja sua madrinha, junto a Steve. Franco aceita. Bárbara mostra a foto que tirou de Liliana e diz a Gonçalo que recebeu a foto de Oregon. Gonçalo fica muito emocionado ao ver a foto de sua filha.
Adriano liga para Bárbara e diz que se não for até seu quarto, gritará aos quatro ventos tudo o que sabe sobre ela. Margarida conta a Gardênia do casamento de Franco e Érica. Gardênia fica surpresa. Bárbara diz a Santiago que antes de partir, Aurora pediu que não lhe procurasse e ainda diz que Aurora pode estar correndo um grande perigo. Astuta, ela diz ao enteado que o apoiará ele em tudo o que precisar. Bárbara conta a Fernanda e Santiago que Oregon mandou uma foto de Liliana. Fiquem com o resumo de sexta-feira, 6 de maio. Gardênia grita dizendo que Eduardo não vai se casar com Érica, após ouvir Jacinto e Margarida fazendo elogios ao casal. Jacinto pergunta por que não. Gardênia diz que sabe que não vai durar muito, pois Érica não passa de uma oferecida. Gonçalo diz aos filhos que o Dr. Egon enviou uma foto de Liliana, dizendo o local onde quer que Bárbara leve o dinheiro do resgate. Lovelyn finge surpresa quando Camilo conta que conversou com seu tio e ele quer que se case. Steve pergunta a Eduardo até onde pretende levar seu compromisso com Érica. Ele responde que vai se casar com ela, pois deu sua palavra. Priscila diz que fará o que Adriano quiser, caso ele afaste Vladimir de sua vida. Adriano aceita ajudá-la e, em troca, pede a Priscila que a ajude a vigiar Fernanda, conseguindo provas de que ela e Franco são amantes. Lovelyn tira a roupa na frente de Camilo. Gonçalo liga para Franco e pede que vá à sua casa. Lovelyn seduz Camilo e faz ele acreditar que teria algo entre eles, mas nada acontece. Franco chega na casa de Gonçalo. Camilo comenta com o irmão sobre a conversa que teve com Steve e que o melhor a ser feito pelo bem da empresa é se casar. Franco diz que irá pagar o resgate e a única coisa que importa é recuperar Liliana, sã e salva. Aníbal diz a Camilo que o melhor para todos é que ele se case. Gonçalo teme pela vida de Bárbara, já que ela está à frente e irá entregar o dinheiro do resgate ao Dr. Egon logo no dia seguinte.